Olá, sejam bem-vindos novamente. Agora para o terceiro live, para o terceiro tempo de aula. Agora com o professor Hugo. Larissa já saiu da live, já entrou aqui também. Lívia, seja bem-vinda. Luciana. Pessoal, largar o dedinho, convidar os amigos. Frederica de Fernanda, seja bem-vinda. Ó, dedinho, coraçãozinho. Hugo, vamos lá? Agora é a sua vez, hein? Tu teve cola aí de 3 excelentes profissionais. Agora é a sua vez. Pode mandar o convite. Pessoal, dedinho. Vamos chamar aqui o professor Hugo. Vamos lá, gente. Boa noite. Resistam, é o último tempo de aula desta noite. Última live de especial, fechando o diário de classe. Boa noite, meu professor. Boa noite, tudo bem, Rafa? Tudo bem, meu querido? Meu companheiro, como eu falo aqui, companheiro de história. Gente, eu falo companheiro, mas é história, tá, gente? Companheiro, ó, tô evoluindo, tá? Consegui entrar de primeira dessa vez no Instagram, tá vendo? Nossa! A última vez eu levei 20 minutos pra conseguir logar numa live da Multirio. Passei uma vergonha aqui. Conta pra ele. Conta, senão a Ana Cristina vai ficar com ciúme. A Ana Cristina não é veneno, né? A minha internet tá boa aí? Tá Minha internet tá boa? O som também, pra mim tá bom. Tá bom, pessoal? Se tiver que pessoal, tá bom? Som, luz. Como que tá aí? Fala pra gente. Certinho? Não, tá tranquilo. Você que tá tremendo um pouco aqui na minha imagem, mas acho que vai dar pra ouvir direitinho. Não sei se é a minha internet. Eu coloquei o Wi-Fi agora. Não sei se eu volto para os dados. Que já estava 2 horas nos dados, então já fica sem internet. Deixa eu ver aqui para resguardar. Voltamos. Agora melhorou. Foi? Pra mim foi. Eu não sei se você caiu ou se foi você que caiu. Mas como eu tô te ouvindo agora, tá tudo certo. Sejam todos bem-vindos ao terceiro tempo do especial Fechando o Diário de Classe. Hoje com o professor Hugo. Eu vejo que também tem vários amigos seus entrando. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade aqui no meu perfil também. Eu mudei de Wi-Fi dos meus dados. Então, para quem não conhece, o professor Hugo, um dos meus companheiros que é professor de História, ele é professor 2 na Rede Municipal de Ensino, formação em Pedagogia pela UERJ, companheiro de Larissa, hein? História da FRJ, especialização em Administração Patrimonial em Organizações Públicas pela Unileia. Atualmente, ocupa o cargo de coordenador da 6ª Coordenadoria Regional de Educação. E eu acredito que é uma das maiores CREs, né, Hugo? A gente está ali na meiuca. A gente tem 111 unidades, né? Inauguramos um SEJA, um Centro de Educação de Jovens e Adultos esse ano, e 2 unidades de extensão. Então a gente está ali na meiuca, em termos de quantitativo de unidades, né? Sim, e 100 escolas. E para quem não é da rede municipal, a gente tem que falar que para todos, né? Tem uma galera aqui que pode assistir depois, que é da rede privada, ou para a sociedade em geral. A gente acredita que muitas pessoas vão nos assistir depois. Mas a Prefeitura do Rio, ela é organizada por coordenadorias.
E aí eu fiz questão também de convidar a diretora, a Lília, uma professora de alfabetização, a Larissa, e um coordenador, por ser o meu amigo, acho que meu único amigo de coordenadoria, que eu conheço. Bom que você conhece gente de todos os espectros, né? De todas as áreas. E aqui são organizados por 11 coordenadorias, porque nós só somos a maior rede municipal de educação da América Latina. Se não me engano, já aumentou, né? Somos mais de 1.500 escolas. Eu lembro que a Lília também sabia desses números, porque ela tinha um aplicativo de escolas um tempo atrás. Mas essa organização... 1.564 no momento. 1.564 no momento. É muita coisa. Então não tem como ficar tudo concentrado na Secretaria de Educação. Ele é organizado dessa forma. E a CRE do professor Hugo é aqui de Deodoro, e aí ele vai falar um pouquinho como que é a localização dele. E eu acho interessante os colegas conhecerem outras funções, porque às vezes o professor, como entra na rede, que foi o meu caso, professor Hugo, é assim, quando eu entrei na minha escola, eu falei assim, meu Deus, eu vou passar 25 anos aqui. E eu tinha uma vibe na rede particular, que a cada 3 anos eu trocava de função, mas não porque fui demitida, porque eu queria aprender mais, eu queria conhecer outras coisas. Isso me deprimiu, eu falei assim, meu Deus, vou passar fazendo 25 anos a mesma coisa, juro. A origem, né? Vai ter a origem, né? A origem, eu vou ter que ficar aqui para sempre. E assim, eu sei que no ano seguinte eu estava em outro lugar, graças a Deus. Mas é só para os colegas terem a oportunidade de conhecer que na educação pública nós podemos atuar em diferentes frentes, mesmo estando fora de sala de aula, e são funções tão importantes quanto o professor na linha de frente, porque cada um tem uma expertise. E aí, nesse momento, professor Hugo, que eu vejo que você tem muitos colegas aqui te parabenizando, já te elogiando, mas fiquem todos com a gente, até 10 horas. Eu quero que você... E olha que eu não prometi panetone, não, hein? Olha! Até porque não tem vale panetone, né? Nós não temos mais o vale. Professor, por favor, se apresente para os colegas te conhecerem. Por favor. Boa noite, companheiro. Aqui, primeiro eu quero saudar os colegas, né, companheiros aí de caminhada que estão nos acompanhando aqui, prestigiando esse bate-papo. Já agradecer a disponibilidade de todos. Eu estou desde as 7 acompanhando também a Lilian, que é uma pessoa que acompanha à distância. Fui educopedista, né, então conheço o trabalho da Lilian. A Rafa conheci nesse período também. E, na verdade, Rafa fui conhecer através do blog, que ela tinha um blog quando ela era professora regente, era viajando, alguma coisa assim, não era? Viajando, estudando, estudando e viajando. Isso. Na verdade, meu primeiro contato com a Rafaela foi acompanhando o blog dela, que bombava na internet, foi premiado, inclusive, pela SME, e depois fui estreitar os laços ali a partir da Educopédia, né? Mas é isso, agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui. E, enfim, falar da trajetória, né? Eu estou na rede, vou fazer agora, fiz já 13 anos, né? Tenho 15 anos de magistério, comecei minha jornada no magistério público em Japeri, né? Então a minha trajetória ela vem acompanhando a estação de trem do ramal de Japeri, né? Eu trabalhei em Japeri 3 anos, aí depois fui trabalhar concomitantemente acumulando matrículas em Mesquita, né, na rede de Mesquita, depois trabalhei 1 mês em Nova Iguaçu, na rede de Nova Iguaçu, e 1 mês estando em Nova Iguaçu, fui convocado na minha primeira matrícula do município do Rio, logo em seguida passei para a segunda matrícula e acumulei, e hoje faço parte apenas da rede municipal do Rio. Na Prefeitura do Rio, eu primeiro na minha experiência de professor regente, né? Fui trabalhar na área da Pavuna, Costa Barros, atuei logo desde o início também no Conselho Escola Comunidade, tive o privilégio, né, de participar também como conselheiro representante da nossa CRE junto à secretária, peguei inclusive um pedacinho da Sônia Mograbi, depois entrei mais como representante junto à secretária, já na gestão da Cláudia Coxim. Depois tive a oportunidade de participar, de atuar no Costa Barros, no CEP que eu trabalhava, que é o CEP Rubens Gomes, tanto como regente, tanto quanto diretor adjunto, né? Então fiquei 1 ano como diretor adjunto, e no ano de 2012 eu iniciei minha jornada ali como diretor geral.
né? Também atuando nos conselhos, né, de representantes dos diretores, tanto junto à CREA. Recentemente fui eleito para representar os colegas também junto à secretária. Fiquei 8 anos na direção e agora, nos últimos 2 anos, eu estou nessa jornada como coordenador de CREA, participando, né, daquela banca de coordenadores que foi instituída pela secretaria. Foi feita uma lista tríplice, né, através de todo o processo seletivo, e a secretária Thalma me confiou essa responsabilidade de participar da sua equipe, estar lá, nesse pedacinho maravilhoso da nossa cidade, que a gente ama tanto, luta tanto, né, para que seja uma área cada vez mais relevante para a cidade, que através da educação sofra essa transformação que é tão necessária. E estamos lá, labutando na Sexta CREA, que é a CREA que me acolheu desde o início da minha trajetória aqui no município, e é a CREA que a gente tem aí feito essa boa obra para seguir o trabalho. Excelente. E a Sexta CREA, ela pega de Deodoro e vai até aonde? Então, a gente tem um problema de identidade. Nós ficamos em Deodoro, mas nós não representamos Deodoro, né? Não. Deodoro é da JOR, é da 8ª CREA. A gente está emprestado ali na Vila Militar. A nossa sede, ela fica em Deodoro, na Vila Militar, né? Inclusive do nosso lado tem uma escola da 8ª CREA, mas a gente pega, na verdade, de Anchieta até Acari, pedacinho de Irajá, né? A gente já tem um CIEP ali na área de Irajá, pegando todo aquele pedaço também da Pavuna, Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia. Então a gente pega toda aquela área ali que vai até que, na verdade, né, faz limite com a 8ª, com a 5ª CREA e Baixada Fluminense, né? A gente pega também ali o limite tanto com o município de Nilópolis quanto com o município de São João de Meriti. Então a gente tem esses limites, essas fronteiras aí para a gente dialogar. Eu morei em Ricardo, quando era bebê. Assim que eu nasci, foi o primeiro bairro que minha família morou, depois, enfim, mudei. E aí, ouvindo você falar da dimensão da CREA, você fala que está na meiuca, né? Tanto de quantidade e de território. Eu faço a sua primeira pergunta para você, Hugo. Qual foi o maior desafio, ou os maiores desafios, sendo coordenador de CREA numa pandemia? O que te causou mais angústia nesse período de pandemia, não podendo fazer a formação? Porque eu vejo pela sua história que você sempre esteve à frente de lideranças, diferentes lideranças, na onde você estava, se propunha trabalhar da melhor forma possível. Qual foi o maior desafio no seu trabalho, como profissional mesmo? Então, o maior desafio que a gente enfrentou, e que ainda, né, estamos enfrentando, é justamente o desafio de, mesmo distante, estar próximo. Né? O nosso plano de gestão de ida para a coordenadoria, e é o plano de gestão que a gente vem buscando implementar, né, e aperfeiçoar, evidentemente, ali com as demandas do dia a dia, com os limites que a gente enfrenta, né? É um plano de gestão que ele sempre, desde o início, né, desde 2018, ele previa esse estreitamento com a comunidade escolar, que é característico da Sexta CREA. A Sexta CREA, ela tem por característica essa proximidade e esse calor humano nas relações. Né? Isso é uma característica nossa, já vem de outras coordenações. É isso, a gente inclusive tem o nosso lema lá, que não é da minha gestão, já é um lema que eu acho que já existe há mais de 10, 15 anos, que nós somos a Sexta CREA, e é um lema que a gente mantém porque nós somos isso, né? A gente tem orgulho de dizer que é da Sexta CREA, e é um lema que nos move, é um lema que traz uma afinidade entre todos que participam da coordenadoria, reforça a nossa identidade, e eu acho que em si ele traduz o que deve ser a coordenadoria na sua relação com as escolas, né? Deve ser uma relação de parceria, evidentemente que cada um tem os seus desafios, né? Cada um tem cada ente tem as suas responsabilidades. A CREA ela tem o seu papel de intermediária ali na relação do nível central com as escolas, ela tem o seu papel fiscalizador, mas, sobretudo, ela tem um papel de apoiar, ela tem um papel de implementar a política pública ali no território, e a gente tem que dar as mãos, né? A gente tem que estar junto com as unidades, justamente para exaltar aquela que está caminhando bem, né? Poder, inclusive, reforçar as práticas que estão caminhando bem, assim como também corrigir percurso daquelas que estão precisando do nosso apoio de forma mais próxima, né? Então, esse lema ele já caminha conosco há bastante tempo. E a gente teve essa missão e humildade
de não achar que a gente estava inventando a roda, né? Então a gente entra sucedendo a professora Regiane, que vai para o nível central na época, e a gente dá o nosso tom, mas valorizando também a nossa história, valorizando aquilo que a gente tinha de bom enquanto afinidade, enquanto identidade, e dando o nosso tempero, né? O nosso tempero ele continua sendo esse, está muito próximo das unidades, muito próximo da equipe gestora, estabelecendo ainda mais esse contato direto com o professor regente, com o funcionário, né? Com o profissional da educação, seja ele o regente, a merendeira, o agente educador. Então, isso passa pelo nosso plano de gestão, e eu acho que isso foi fundamental para enfrentar essa pandemia, aí chegando objetivamente na tua pergunta, porque a gente estava distante, né? A parte física da escola estava ali fechada, mas por nós já termos iniciado, ainda ter reforçado esse estreitamento no diálogo com a comunidade escolar, isso de certa maneira nos facilitou de estar mobilizando algumas ações, né? Por que eu estou falando de mobilizar algumas ações? Porque vamos lembrar que no início da pandemia, e até hoje, todas as nossas ações elas se deram no sentido de fortalecer vínculo. Isso. E se você tem um trabalho de fortalecimento de vínculo, não cabia em março, abril, maio, a gente está falando para o professor, olha só, faça atividade tal, trabalhe com o teu aluno dessa forma, use essa plataforma. Não, cabia naquele momento a gente começar a pensar em estratégias, começar, inclusive, a ofertar possibilidades, dialogar com os professores e com os profissionais. Eu cito aqui muitos profissionais, porque no âmbito, por exemplo, das creches EDIs, a gente teve vários agentes de educação infantil, inclusive agora na lei que foi votada na Câmara, está lá no quadro de magistério, né? E vários outros profissionais que, independente de serem professores, também contribuíram nesse movimento de estar propondo atividade, né? Atividade de fortalecimento de vínculo. Então, o nosso diálogo ele foi muito nesse sentido, de estar mobilizando a categoria, de estar dando o primeiro passo, né, no sentido de ser exemplo nessa relação com as crianças, nessa relação com as famílias, e a partir disso também valorizar muito o tempero da própria escola. A gente não queria, enquanto coordenadoria, dar o tom, amarrar o trabalho e querer que todas as unidades fizessem o mesmo trabalho. Não. A gente queria mostrar o seguinte, olha, temos possibilidade. Inclusive, a gente lançou logo no início o Compartilhe uma Aula, que foi uma hashtag que muitas escolas nossas aderiram, né, várias unidades também de outras CREs aderiram, mas o Compartilhe uma Aula depois foi se desmembrando em vários projetos internos das próprias unidades. E é isso que nós queríamos desde o início, que cada escola olhasse para as suas potencialidades e criasse as suas estratégias. A gente teve escola na nossa CRE que, por exemplo, não utilizou o Facebook, né? A estratégia de vínculo dela foi estritamente pelo WhatsApp. Então, beleza, se está dando certo, se está sendo efetivo, vamos usar o WhatsApp. A questão ali não era engessar, mas é a gente pensar em estratégias e não ficar esperando chover. Eu acho que o tom da nossa CRE durante essa pandemia foi tomar iniciativa, foi não esperar chover na horta, foi tentar, com muito respeito à situação de cada colega, de cada unidade escolar, porque a gente teve perda, tivemos momentos ali de diretores adoecendo, de coordenadores pedagógicos adoecendo, de familiares dos nossos alunos adoecendo. Perda de diretores, né? Assim, pela rede, então, assim, o movimento foi muito esse, né? De ter a sensibilidade de estar ali também apoiando esses colegas, mas, ao mesmo tempo, olhando para o nosso fazer. Né? Qual é o cenário? Vamos tentar mapear esse cenário, planejar ações e botar na rua. Então, desde o início, a gente foi tentando se antecipar aos fatos e planejar algumas ações. E aí, a gente tem aqui vários exemplos das escolas. Eu vi vou dar um exemplo que eu gosto de citar bastante, mas que é só ilustrativo, né? A própria Luciana comentou da Mestre Valentim, que foi uma experiência riquíssima que eu pude participar, que ela deu uma reunião em formato de live no Facebook de noite, né? 6 horas da noite, 7 horas da noite, e foi muito legal, né? Porque a gente quebra paradigma, né? Aquela questão de que a minha reunião de pais às vezes é esvaziada, porque o pai está no trabalho, ou o pai não vem, né? Mesmo que não esteja trabalhando. Quando você pensa com carinho no horário que você vai fazer essa live, quando você pensa na plataforma que você vai utilizar que seja mais acessível, né? Por exemplo, a gente está fazendo aqui um diálogo pelo Instagram. Mas muitos pais às vezes nem usam o Instagram, porque a mais popular é o Facebook. Então, é você pensar, né, qual plataforma eu vou utilizar para fazer esse diálogo e que, de fato, vai possibilitar um acesso maior da comunidade. Né? Então, esse é um dos exemplos do que cada escola foi mobilizando ali no seu cantinho para poder engajar os pais.
E graças a Deus, assim, a gente foi tendo o retorno disso, né? Essa semeadura ela foi dando retorno, seja nas atividades, nas ações que nós fizemos de entrega de cartão, de entrega de cesta. Então, em números, a gente consegue traduzir esse engajamento que as equipes gestoras, que os professores, que os profissionais ali, os funcionários, foram conseguindo montar ao longo dessa pandemia. E aí, professor Hugo, eu acho incrível a sua fala, porque ela linka na fala, eu acho que sim, foi Deus que foi abençoando quando eu fiz o planejamento na logística, linka com o que a Lília falou lá às 7 horas e linka com a Larissa, porque quando você fala da visão humanística, da empatia, a Lília falou lá às 7 horas, ou seja, é uma tendência, né, ou não digo tendência, mas uma necessidade da educação ter esse olhar mais humanizado para o que de fato é mais prioridade nesse momento para se resolver, que é dar autonomia para cada um realizar da melhor forma possível para chegar ao objetivo, que não é chegar no aluno. Então, se vai ser pelo Facebook, aí eu brinco com a estratégia que a Larissa falou, que é de uma outra realidade mais distante da sua. Ela não é nem da sua CRE, ela é lá da segunda, se não me engano. A Larissa me corrige. Ela usou o WhatsApp para poder atingir. Então, é interessante como todo mundo, de alguma forma, e o objetivo dessa live é mostrar para os colegas como todo mundo se movimentou. Ninguém ficou parado. Mesmo no caos, mesmo com problema, além de você, outros colegas também conhecem, que são diretores, tiveram o estresse, né, de como entregar da melhor forma esse kit, esse alimento. Era limpando, era já organizando o espaçamento. Isso tudo partiu de vocês, profissionais, né? Porque ninguém sabia receita de bolo. Então, assim, é bacana que as pessoas realmente vejam o quanto vocês fizeram na melhor medida possível. E aí, eu já te ligo e faço a próxima pergunta para você. Você acha, com todo o trabalho que você, de alguma forma, orientou, porque você tem uma formação de pedagogia, tem de história, entende a necessidade, né, de historicizar esse momento, que é impactante. Eu acho que ninguém, todo mundo que saiu vivo, que vai sair vivo de 2020, espero, né, que a gente saia vivo daqui, vai ser muito impactante, porque quando a gente falar daqui a 5 anos sobre 2020, o nosso aprendizado, nosso desenvolvimento pessoal, a nossa saúde, o desenvolvimento psíquico, tudo isso vai ser refletido daqui a alguns anos. Você acredita, pelo trabalho com os seus colegas, diretores, os professores da sua CRE, a sociedade percebeu, conseguiu enxergar como a educação é fundamental, como a educação realmente impacta na vida de todo mundo, de todas as naturezas, do tipo, a criança que não fica, tem que ficar com os pais, não pode ficar na escola, o impacto que foi a escola que ajudou, de alguma forma, a levar esse recurso básico de sobrevivência, que foi o alimento, com seus percalços, mas foi a escola que esteve à frente. Você acha que as pessoas vêm falar com você e falam assim, não, vocês realmente são importantes, nós temos que valorizar vocês? Ou não, tipo, foi mais que obrigação, tinha que fazer mesmo? O que você escutou? Então, companheira, eu costumo dizer, eu vejo aquelas correntes no Facebook, né, aquela coisa linda dizendo que depois da pandemia o ser humano vai evoluir espiritualmente, né, humanisticamente. Eu não tenho muito essa ilusão, não, em relação E aí, em relação à nossa valorização como profissional, eu não digo, assim, eu dificilmente escuto frases de que fizeram mais que a tua obrigação. Eu não escuto isso, e olha que no meu Facebook eu tenho muitos responsáveis de ex-alunos meus, né? Tenho muitos pais de outras unidades que eu aceito lá no meu Facebook, justamente para a gente manter essa proximidade. Estou sempre nas escolas também dialogando, e essa fala pesada, né, agressiva, eu considero pelo menos agressiva, né? Eu confesso para você que eu não escuto, né? Dificilmente eu não escuto, não, entendeu? Agora, eu não sei em que medida também eu iria para o outro polo,
entendeu? De que, não, devido a esse movimento da pandemia, a sociedade como um todo valorizou a educação, valoriza a educação. Eu vejo, sim, que teve um reconhecimento numa necessidade mais premente, porque vamos lembrar que nós estamos num país com sérios desafios. A escola, por mais que a gente, às vezes, no nosso fazer pedagógico, no entendimento que nós temos da escola, mas para a maioria da população, a escola ainda funciona como uma grande estratégia para que ela deixe o filho em segurança enquanto ela trabalha, né? Então, nessa necessidade premente, eu vejo que uma boa parte da sociedade entendeu a importância, porque eles foram seriamente prejudicados. Né? A gente tem famílias cujas crianças ficaram em casa, sozinhas, né, na rua, e a mãe, durante essa pandemia, teve que sair para trabalhar, o pai teve que sair para trabalhar, e com certeza essa preocupação ficou ocupando a mente em relação a um outro momento em que ele sabia que o seu filho ia estar lá na escola, ia estar sendo bem tratado, ia estar tendo acesso a um ensino de qualidade, e isso trazia paz no coração. Não, isso eu ia falar na live anterior, porque às vezes, quer dizer, para muitos pais, a escola pública é o melhor espaço para aquela criança, é o único espaço que ela tem de acesso realmente à informação. Não quero falar que é o alimento, não, mas a informação, a uma estrutura, a segurança é, de fato, a escola, que eu penso que muitas famílias perderam. E outro ponto que a Delarice colocou, acho que é uma bola para você também, já quiser falar, e como teve muito índice de violência doméstica violência contra a mulher, de alguma forma, muitas crianças também tiveram esse tipo de acesso, isso independente de classe, tá? Eu digo crianças. Tiveram esse tipo de realidade também. Você percebeu isso? Então, companheiro, o que acontece? A gente lá na coordenadoria, eu não gosto só de falar o seguinte, as nossas crianças não têm acesso, tem muitas carências. Nós temos uma CRE marcadamente com baixo IDH, né? Apesar de termos algumas pequenas áreas na nossa CRE com um IDH até razoável, né? Então a gente não pode... Seria o quê? Índice de desenvolvimento humano, né? Então, a gente tem, né? No nosso território, né, os 2 menores índices de DH da cidade estão presentes ali no nosso território, que é Parque Colúmbia, Cari, Costa Barros, né? Então, eu não gosto de nivelar toda a nossa coordenadoria, todo o nosso território numa situação só, até porque a gente não pode fazer isso. Estaríamos sendo desleais com os números. Mas um exercício que eu sempre gostei de fazer, seja quando eu estava ali no Rubens Gomes, em Costa Barros, ou quando eu fui para Lúcio de Mendonça, em Anchieta, era andar pela comunidade e, sempre que possível, andar com alguém da escola, né? E, por exemplo, uma experiência que para mim foi muito marcante no Rubens, e a gente às vezes, aí eu falo, o Hugo enquanto professor regente, que não conhecia até aquele momento a realidade de uma comunidade extremamente carente, porque eu tinha trabalhado em Japeri, perto do acampamento sem terra, os meus alunos extremamente carentes, mas era uma característica rural. A área que eu trabalhava na época, Japeri tinha muito aquela característica de área, né, afastada, aquela coisa toda. Então, era uma carência diferente. A gente não estava falando de um território dominado, né, pela criminalidade, aquela coisa toda, realidade de barraco. E eu, enquanto professor, eu não conseguia entender, por exemplo, aquela questão do meu aluno estar na rua o dia inteiro, né? Então, isso não entrava na minha cabeça. Para mim, às vezes, era um desleixo do responsável, né? Pode deixar o filho na rua o dia inteiro. E uma certa vez, eu fui ajudar a levar um aluno meu que tinha se machucado, fui ajudar a levar ele em casa. E quando eu chego na casa dele, a casa dele basicamente só tinha um cômodo menor que o quarto da minha filha para 6, 7 pessoas morarem ali, né? Então, a gente lida com situações de residências que nem cabem todas as pessoas que vivem lá durante o dia. Que as pessoas vão entrar para dormir, né? Então, durante o dia, elas vão ficar na rua. Porque vamos lembrar que no calor de 40 graus, numa casa dessa, que todo mundo dorme espremido, não dá para ficar durante o dia. Então, a realidade de muitas das nossas famílias, né, e o sonho dos nossos alunos, que muitos chegavam na escola falando que eu tinha um sonho de ter um quartinho de alvenaria, de tijolo, é essa a realidade. Então, para essas crianças, a escola
É o lugar que vai ter o banheiro legal. A escola é o lugar que vai ter uma sala que ele vai ter espaço, que vai ter o espaço arejado, que vai ter uma água de qualidade, que vai ter um lugar para brincar, que vai ter o parquinho, que vai ter o campo, que vai ter a quadra. Colorido, né? Vai ter o brilho, o belo, né? Ele vai contemplar o belo. Porque vamos lembrar que e isso não são só os nossos alunos que moram na comunidade, não. Às vezes a gente passa por determinados lugares que a gente agride a nossa vista. Vê o lixo na rua, vê o mato, aquela coisa toda. Então, a escola ela tem esse potencial de oferecer o belo para o nosso aluno. Ela tem esse potencial de desbravar o mundo que, se ele ficar apenas naquele cantinho dele, ele não vai ter acesso. Né? E esse é o nosso desafio. Por isso... E você falando da sua realidade como professor, Hugo, eu lembrei de quando eu trabalhava no Honduras, na Praça Seca, ainda não era como é a Praça Seca hoje, era a Praça Seca de 2011. Era só a gangue entre as duas favelas, né? Da Barão e da Chacrinha, acho que era isso. E aí, uma vez, olhando, vindo da Barra, para ir para a escola, porque eu saía, enfim, de um lugar para o outro, eu olhei para o morro, mas eu olhei com um olhar assim, meu Deus, eu estou exigindo um trabalho de casa. Não estou falando para avaliar por menos, não pense isso, colegas. Mas eu avaliar da realidade. Eu não subi aquele muro, mas eu olhei os barracos e falei assim, Deus, eu estou exigindo que o trabalho seja feito por uma criança que sobe até lá em cima e desce, e eu ainda brigo com ela. Como eu posso brigar? Eu lembrei da minha infância. Graças a Deus, eu tive uma infância feliz. Eu estudei numa escola particular, eu tinha uma escrivania, acho que é por isso que eu gosto de canetinhas, porque minha mãe comprava canetinha, tudo de cozinha, ó, é canetinha, mas um espaço meu. E eu falei assim, que pessoa desumana que eu estou sendo. E aí eu comentando com os colegas até ontem, na minha sala, eu falei assim, gente, eu cobrava, olha, vamos fazer, hein? Porque eu sabia que tinha criança de asfalto, que é o termo, é criança que mora nos apartamentos, nos conjugados, em casa. E as crianças que moram em barracos. E falou assim, ó, vamos todo mundo fazer. Mas aí fulano não fez, não importa, vai fazer agora. O importante é fazer, vai ter ajuda. Então, eu me ressignifiquei como professora, porque a gente que entra no município, que vem de cria, digo assim, que trabalha no setor privado e vem do público, a gente acha que é tudo muito ferrar-fogo. E aí a minha irmã, que teve uma época de vacas magras na minha vida, a gente teve que estudar de escola pública. Então eu fui para Carmela Dutra e minha irmã estudou aqui no Arco Verde. E aí eu estava somando e dividindo por 2, Hugo, a nota. Já no município. E dava 47, 46. E aí a minha irmã me olhou e falou assim, isso primeiro bimestre. Você era cruel, hein? Eu falei assim, aí eu olhava a tabelinha. Se esse valor com esse, não sei se os colegas que estão aqui sabem disso. Esse valor com esse deu I, esse com esse deu R. Eu não tinha o olhar de verdade da pessoa. E isso eu falo, é uma falha profissional, não é uma falha profissional, mas é uma outra realidade. Aí a minha irmã chegou e falou assim, você tá maluca? Como é que você não está entendendo que esse 47 também é um R, porque você tem que olhar isso, isso? Aí eu olhei para ela e falei assim, eu não faço essa maldade com as crianças. Eu estudei na escola pública e eu não merecia também aquela nota. Mas assim, é uma reflexão que a gente tem uma rigidez no setor privado, que passou por essa pandemia numa rigidez, porque eu escuto colegas eu tenho colegas também aqui que têm uma vida que pode oferecer no setor privado, de rigidez, de aula de 7 a meio-dia, todo dia, aula, exercício. Eu fico com pena, de verdade, porque eu falo assim, graças a Deus que meus sobrinhos são bebês, porque se fosse criança, eu falo assim, filho da escola, se denunciar, manda que eu defendo. Porque, assim, é uma crueldade fazer isso com a criança num momento tão difícil. E no outro lado da moeda, como a Lilian falou, a Larissa falou também, e você está falando também, é uma realidade de muita falta de tudo. Então, como
mensurar. Como a gente chegar... Parece que não é pergunta de sexo dos anjos, não me entenda mal, colegas, mas é desafiador a gente olhar o mesmo nível de prioridade dentro de um Rio de Janeiro cheio de Rio de Janeiro. E de uma sexta-feira também tem muitas... Será que é muita loucura da minha parte, esse tipo de reflexão? Então, você trouxe um ponto que é fundamental, né? Primeiro que eu... Desde a época que eu estava em sala de aula, como regente, eu sempre questionei bastante, aí é uma questão minha, pedagógica, e que era difícil esse debate com os pais, né? A questão do dever de casa. Né? Então isso sempre foi algo que eu sempre problematizei com as minhas turmas. Confesso que nem em algumas das turmas que eu lecionei, a questão do dever de casa fazia parte da rotina, porque eu não conseguia criar uma nova cultura junto aos responsáveis, mas tive experiências formidáveis em relação a essa questão da dinâmica da aula, e que os pais entenderam que o que faz a qualidade do ensino melhorar não é o cara levar 10 exercícios para casa, e que muitas vezes eles até violam aquilo, né? Que aí o pai vai lá e faz rápido porque está com sono e manda o caderno bonitinho, e trazer para mim, né? Quando na realidade o foco está no aprender a estudar, no aprender a pesquisar, no começar a ter autonomia, desenvolver autonomia, ainda mais no meu caso, que eu dava muita aula ali para o terceiro ano, para o quinto ano, por ser homem, aquela coisa toda, sempre me botavam lá no quinto ano às vezes, né? Então, eu estava mais preocupado que o meu aluno aprendesse a examinar, começar a examinar livro, começar a procurar, né, a informação que ele precisa, começar a pensar. E essa autonomia, eu não queria que ele levasse uma penca de tarefa para casa, voltasse com aquele monte de exercício que às vezes nem fazia sentido, porque ele ficou perdendo o tempo dele com a família em casa. Porque... Vamos lembrar outro detalhe, né? Tirando ali quem tem uma vida mais razoável, o filho da classe trabalhadora, ele vai ver o pai e a mãe dele, depois de 7h pouca da noite, o cara pegando BRT cheio, trem lotado, suado, às vezes ele discutiu no trem, no trabalho, aí chega em casa cansado, depois de tomar um banho, comer alguma coisa, ele vai sentar com a família dele 9 horas da noite. E aí a gente está fazendo uma escolha, e aqui, entendam bem, eu não estou falando que eu sou terminantemente contra uma pesquisa, uma tarefa, um trabalhinho de casa, não é isso. Estou falando que essa questão... Tá, gente, ó, é para a gente refletir, isso aqui é uma discussão. Eu acho que o que a gente promove de atividade para esse aluno levar para a sua residência tem que ser muito bem planejado e pensado. Sim. Porque senão a gente entra no automático, porque tem que ter, porque o pai vai achar que eu sou bom professor, porque eu dou muito dever. Porque no fundo, acaba sendo isso. A família gosta daquele professor que dá muito dever. E isso eu até brincava com os meus pais, porque eu falava para eles, ó, qual pacote de Hugo vocês querem? Você quer o Hugo bom, que dá dever pra caramba? Eu sei fazer isso. Mas eu também posso aqui tentar trabalhar com os filhos de vocês para ensinar. E para eu ensinar o teu filho, eu não preciso ficar enchendo ele de dever todo dia. Eu não preciso mandar um monte de dever todo dia para casa. E aí vamos lembrar, Rafa... Vamos lembrar que a gente tem um detalhe na nossa rede. A gente hoje tem um conjunto grande de escolas que são de turno único. Então, o dever de casa numa conjuntura de turno único é muito mais problematizador. Né? O aluno passa 7 horas na escola, isso sempre eu debatia sempre isso com os meus professores na Lúcio de Mendonça, que era uma escola que a gente estava caminhando para ficar com ela totalmente de turno único. E o aluno fica 7 horas na escola e ele ainda vai sair todo dia com dever para casa. Entende? Imagina, então, como que a gente está organizando esse itinerário do aluno na escola? Então, isso merece uma reflexão, isso merece um planejamento. Como é que eu organizo essas 7 horas que o aluno está na escola? Então, isso são questões que a gente debatia, que a gente estava sempre refletindo no planejamento, no diálogo com os nossos professores. Isso era objeto de conversa com os pais. Entendeu? E nessa pandemia, esse debate foi fundamental, porque o aluno que fazia muito dever de casa, mas não aprendeu a estudar, ele teve dificuldade. Total. Ele teve dificuldade. E esse pai pediu menos trabalho de casa, né? Menos trabalho de casa, e vamos lembrar o seguinte, né, que o aluno, a gente está falando aqui, né, que ele tem, geralmente a gente está ali com uma geração nativa, né, digital, que sabe usar Facebook e tudo mais. Mas, por exemplo, a plataforma que nós usamos oficialmente, que foi o Teams, muitos alunos não sabiam utilizar, né? Tiveram dificuldade, porque a plataforma
É uma plataforma que você precisa se apropriar de muitas ferramentas que tem ali, né? De link, é a agenda do aluno, caderno. Até nós, enquanto coordenadores, diretores, professores, tivemos que nos fazer o curso para aprender a utilizar. Então, nem todo esse conhecimento digital do aluno o habilitou para usar todas as ferramentas que nós disponibilizamos para fazer a interação. Então, acho que o que a pandemia nos ensinou é o seguinte: o que a gente está de fato demandando dessa família, desse aluno, em termos de saber pesquisar, de saber fazer, né, de aprender a utilizar essas ferramentas que vão ser fundamentais, né? Acho que a pandemia ela nos trouxe uma outra questão que para mim é fundamental. Eu ouvi as colegas que falaram antes de mim dizendo que a gente avançou 10 anos em um, e eu concordo. Vamos lembrar que lá atrás, eu, enquanto produtor da Educopédia, ouvia muito isso dos colegas, né? Daqui a pouco essas aulas vão tomar o nosso lugar, né? Geralmente a gente recebia esses ataques, né? Que a gente estava participando de algo que era para substituir o professor, e a pandemia mostrou que o professor, aliás, o profissional da educação, ele é insubstituível. Verdade. Porque o que a gente teve de aula digital disponível, o que o aluno nosso do 9º ano tem acesso no YouTube de conteúdo. Se ele entrar no YouTube, ele tem aula de tudo quanto é tipo. Ele tem professor vestido de tudo quanto é personagem para ter uma aula de história se ele quiser. Tem professor sério, tem professor brincando, tem professor dando aula fazendo piada. Ele tem professor da escola dele, ele pode assistir a aula com o professor de outra escola. Ele tem uma gama de informações. Mas o que nós tocamos o tempo todo? Na interação, no diálogo, na mediação do professor. Então, a pandemia nos mostrou o seguinte: você pode ter o conteúdo que for, você pode ter a plataforma que for, mas o professor, o profissional da educação, ele é insubstituível. Quem estava ali na ponta, entregando a apostila, corrigindo a apostila, interagindo com ele pelo WhatsApp para ver se ele entendeu o conteúdo, se ele estava com alguma dificuldade, se ele estava bem, se ele estava precisando falar de outras questões em relação, não só ao conteúdo que estava sendo proposto ali, mas outras situações em relação à aula. Quem estava ali? Era o profissional da educação. Então não adianta ele ter todo o currículo disponibilizado na Multirio, no YouTube ou qualquer plataforma que seja. Ele vai precisar desse profissional da educação para mediar esse conhecimento junto com ele. E eu acho que esse mito se quebrou. Eu acho que a pandemia ela trouxe essa perspectiva de uma forma muito positiva, porque o grande entrave para a tecnologia caminhar junto com a gente ali na educação de uma forma mais agressiva, eu acho que era esse entrave do medo da tecnologia substituir, né, o professor, o funcionário. E nesse ponto acho que a gente quebrou paradigmas, entendeu? E o principal, e esse vínculo, esse diálogo, é realmente mostrar o como adquirir o conhecimento, porque tem informação lá, mas a partir do momento que o aluno deveria aprender, uma coisa que eu vim aprender, sabe quando eu vim aprender, de fato, a estudar? Sem brincadeira, Hugo, quando eu fui fazer para a OAB. Pô, é punk, né? Imagina. E muitos colegas aqui não sabem como conseguir o seu processo de aprendizado. E eu aprendi, e eu falo isso com muita honestidade, e eu repasso para outros colegas, porque você tem que se descobrir como pessoa. Ninguém sabe quem é você com 15 anos. Ninguém sabe o que é você na vida com 10. Reflexão do eu. Então eu me descobri na OAB, mesmo sendo uma pauta jurídica, mas tipo, por conta do meu pouco tempo, eu precisava aprender escutando. Eu aprendi, na minha segunda fase, que você tem que fazer muita peça, eu falei assim, eu não vou ficar escrevendo que nem uma maluca, que nem uma robótica. Eu vou saber... Eu não tenho tempo, eu não tenho... Olha só, eram 10 peças que eu tinha que saber, diferentes. Sendo que para cada peça você gasta quase 2 horas. Mas se você faz em casa, você gasta quase o dobro. Eu não tinha 16 horas para ficar escrevendo peça. Falei assim, eu não sou maluca e nem sou louca. Já diz a Jojo. Eu tinha que aprender, né? Eu tinha que aprender estratégia do conhecimento. Como eu vou aprender isso de uma maneira melhor? Então, eu aprendi, eu percebi que eu era auditiva. Eu entendi que eu sou melhor, eu estudo melhor de manhã. Eu sou péssima à tarde. À noite, eu durmo. Não sei como eu tô acordada, eu tô bem aqui, plena com vocês. Mas eu sou que nem criança, 9h30, eu tô dormindo. Porque eu acordo 5 horas. Entendeu? Então, esse tipo de conhecimento
que os alunos não sabem como aprender. Eles sabem que tem um vídeo e o professor ele não compreende também que para cada criança que ele tem, vai aprender de uma maneira diferente. Vai ser com música, outro vai aprender. Isso a gente considerando as crianças que não têm problemas de cunho de laudo. Que tem umas que não têm laudo e outras têm laudo. Então, é criança que vai aprender mais escrevendo, criança que vai aprender mais lendo, outros vão ser brincando. Eu posso te contar um caso? Claro. Eu era nota 10 em caligrafia na escola, né, na primeira fase ali, primeira série, segunda série, eu tinha aula de caligrafia. Olha minha letra hoje. Porque eu sempre fui, eu tenho essa coisa ali de me concentrar, né, de fazer, se eu parar para fazer uma letra bacana, eu vou fazer. Mas no dia a dia, meu caderno era um horror. Meus professores falavam na cara dura, ó, você tem garrancho, não entendo nada que você escreve, eu perdia ponto nas provas, porque o professor não entendia lá a minha letra, era um horror. Tanto é que na quinta série, eu decidi jogar a toalha e passei a fazer letra de imprensa, né? Até hoje eu escrevo com letra de imprensa, eu não escrevo com letra cursiva, porque eu desisti de escrever com letra cursiva, porque eu fazia bem na caligrafia, porque eu parava lá e desenhava a letra, né, fazia aquele movimento, mas no dia a dia ali que você tinha que, na época, a gente tinha que ficar copiando 3 vezes o quadro, né, então era horror. Aí você vai criando estratégia, copia a primeira parte do quadro, não copia a segunda, copia a última. E aí o professor dava ponto, porque ele via aquele monte de texto, achava que você tinha copiado tudo, então a gente acabava encontrando as nossas formas de sobreviver ao sistema. Mas a minha letra era incompreensível, assim, ninguém conseguia entender. E eu mudei. Eu fui mudando, né? E hoje, graças a Deus, que aí eu fico olhando como é que a gente evolui nesse processo, né? Se não fosse o computador, se não fosse a possibilidade que eu tive, graças a Deus, no segundo segmento, muitos professores entendiam, não me ficavam obrigando, porque vamos lembrar que antigamente, hoje essa coisa de escrever com letra bastão tá na moda. Mas antigamente, você aprendia ali a fazer aquela transposição para a letra cursiva e tinha que escrever na letra cursiva, né? Então, eu tive professores na segunda fase ali do ensino fundamental que me compreenderam e deixaram escrever do jeito que eu consegui escrever, de uma forma que eles entendessem. Então, isso me ajudou muito. Então, assim, estou dando exemplo de situações que a gente acaba tendo que se reinventar, descobrir, né? Eu mesmo sou horrível para estudar de manhã. Minha letra de manhã, eu acordava, eu sempre tive frio nas mãos. Até hoje eu tenho o hábito de ficar soprando a mão, né? Quem trabalha comigo, convive comigo há muito tempo, sabe que eu fico assim, soprando os dedos, né? Então de manhã eu sempre sou friorento. E minha letra é a pior ainda de manhã, já era ruim no normal, né? E de manhã tremida, com frio, escrevendo com frio, era horrível. Então assim, a minha mãe, quando podia, me botava sempre para estudar naquele horário antigo de 11 às 3, né? Ou à tarde. Mas teve uma época que eu tive que estudar às 7h pouca da manhã. E aí era um horror. Eu não raciocinava direito, eu não escrevia direito, porque até hoje eu consigo estudar mais de madrugada, da noite para madrugada é meu horário criativo, que eu consigo raciocinar, escrever. Eu durmo do lado ali do meu celular, porque eu faço notas no celular com as ideias que eu vou tendo durante a noite, né? Então é bem isso que você está falando, né? A gente vai se descobrindo, a gente vai aprendendo a estudar, a gente vai aprendendo a se conhecer. Eu fui aprender a estudar na graduação, né? Eu tive uma excelente orientadora. Minha orientadora me ensinou a fazer um fichamento, me ensinou a ler, né? Que eu tinha dificuldade. Eu lia e não fazia as anotações, eu não fazia os apontamentos, depois tinha que ficar sofrendo, lendo tudo de novo, né? Então, eu tive uma orientadora na graduação de História que me ensinou bastante esse tipo de conhecimento básico ali para poder avançar na pesquisa. Lamento muito pelo teu sofrimento da OAB, né? Graças a Deus eu nunca sofri com essa experiência. E as provas eram de 2 laudas ali, né? A resposta por 2 laudas. Mas olha só, eu gostava. Quando eu fiz história, na minha extinta e querida Gama Filho, eu tinha uma perspectiva de aprendizado que era igual à sua. Né? Você fez a FRJ, era quase a mesma linha, porque a galera da Gama Filho era da Unirio, então é quase o mesmo pensamento. Eram 2 perguntas. O Arno, né? O Arno era coordenador de lá, né? O Arno era. Né? E aí, escrevam. Sejam felizes. Quando eu fiz o primeiro período de Direito,
Aí tinha que ser objetivo, conciso, marcar objetivo. Eu falei assim, meu Deus, eu quero Tudo que não tem que ser na história. Eu falei assim, mas não foi assim. Eu tive, gente, eu estava com 31 anos, eu falei assim, gente, é isso que é estudar? É isso? Aí eu tive que me reprogramar para poder viver 5 anos, né? E depois fazer 80 questões em 4 horas. Né? Eu tive que me reprogramar para trabalhar isso, porque eu não estava acostumada. Não tinha múltipla escolha. Eram 2 perguntas e vai lá. Conta a história romana, vai. História moderna, e vai. Enfim. Mas esse processo, Rafa, a gente vê muito até mesmo no nosso aluno, no colega que trabalha com a gente, na nossa comunidade escolar como um todo. Esse processo de, através da interação, né, do conhecimento mútuo, o nosso aluno ele vai conhecendo a gente. Né? Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe aonde pode abusar um pouquinho mais, onde pode avançar um pouquinho mais, onde ele tem que segurar a onda. Eu acho que isso acontece bastante na questão da relação do processo de aprendizagem também. Por isso eu acho bacana esse movimento, né, do professor manter esse vínculo até por um período maior do que um ano letivo com o aluno. Eu sempre fui fã dessa coisa do acompanhamento da turma. Porque eu acho que o professor ele ganha com isso. Porque ele pena naquele primeiro ano, né, aprende a lidar com aquela turma, e às vezes no segundo ano que ele já aprendeu esse processo, ele troca de turma e tem que descobrir novamente, fazer um novo processo de interação com os responsáveis, com as crianças. Então, isso que a gente está comentando aqui, né, das nossas experiências, acho que isso vale bastante também para o nosso dia a dia na escola, né, na comunidade escolar, como o meu também com os próprios diretores, né, na coordenadoria. A minha relação com os diretores também tem muito disso. Eles me conhecem, né, a gente já tem um tempo aí de caminhada, e eu também já conheço, por exemplo, tem colega que às vezes a gente pede uma planilha, aí o colega fala assim, ih, Hugo, planilha, tô travando o telefone aqui para não ouvir você falar de planilha. Então você sabe o cara que vai estar afoito e vai mandar a planilha no primeiro minuto que você pediu. E você sabe o cara que vai mandar a planilha nos 45 minutos do segundo, porque o forte do cara não é planilha. Mas isso significa que o cara é ruim? Claro que não. Né? Às vezes é um cara que a inteligência dele, a parte criativa, o boom dele é para outras tarefas na gestão. Porque a gente fala muito do professor, do aluno, mas o diretor ele tem muito disso também. A gente às vezes não explora, né, onde que aquele diretor tem aquele ponto forte. A gente não explora e potencializa muito isso. A gente às vezes fica batendo só em algumas tarefas e avalia também às vezes o diretor apenas naquela dimensão. Quando na verdade o próprio fazer do diretor dentro da unidade escolar ele é multifacetado. E evidentemente, e isso é a postura do bom diretor, ele tem que se reconhecer onde ele tem a fragilidade para ele poder agregar ali algum apoio da equipe, né? E onde ele é bom, onde ele é acima da média, é onde ele vai brilhar, né? Então, essa sensibilidade que a gente tem que ter na coordenadoria também, no conhecimento da nossa equipe, aquela equipe que está ali mais diretamente ligada a gente, é fundamental e é bacana, né? Conforme você vai descobrindo cada um, sabendo lidar com cada um, é legal também nessa relação, como eles conseguem lidar comigo e já começam a me conhecer também. Às vezes eu estou dando uma reunião, não faço nada de diferente, mas o colega já sabe quando eu estou bem, quando eu estou mal, né? Quando eu estou muito caladinho, ou quando eu não estou brincando tanto. Então esse processo é muito gostoso, né? Não, e eu trouxe essa última questão para a gente se humanizar, porque da mesma forma que isso é diferente, difícil para nós, como profissionais, como alunos, porque nós somos o tempo todo alunos, né? A gente tem que repensar, se colocar no lugar da criança que está de diferentes realidades também. Meu querido Hugo, nossa live está acabando. Eu estou muito, muito feliz. Olha, você não tem noção. Que era doce, né? Quantas mensagens maravilhosas dos colegas falando. Eu vou ler aqui algumas rápidas, porque assim, eu estou muito feliz, porque são quase 10 da noite, a live bombou, as pessoas participaram. Então eu vou ler das últimas para cima, para poder prestigiar a fala dos colegas. Eu acho que é importante. A Leila Barros falou assim, as pessoas não têm todas as mesmas habilidades obrigatoriamente. Ela seguiu falando, perfeito, ganha muito, tanto o professor quanto os alunos. A Lucina falou, acompanhar a turma é um avanço na certa, muito válido. A Soraya falou, em tempos de graduação ele também é válido.
O Cássio falou a verdade, o companheiro morre de frio. A Soraya falou assim, sobrevivemos ao sistema e à tabuada, né? Meu Deus, eu lembro da tabuada, eu fazia também muitas tabuadas. Tabuada. Tabuada e os verbos nos 3 tempos. Por isso que fala assim, verbo mais perfeito. Verbo no futuro do pretérito. Sei tudo, gente. Bom, a minha vitória na segunda série foi conseguir passar da 7ª série sem aprender o que era oração coordenada. Aquilo ali me matava. Vamos chamar a Lília, porque a minha até hoje eu aprendo aquilo ali não é de Deus, não. Aquilo ali não é de Deus, não. Oração coordenada e subordinada. Oração subordinada. Eu aprendo assim, vou fazer uma prova. Eu aprendo para a prova. Agora, para a vida, ó, não vai. A Lília falou assim, ó, o professor vem sendo a necessidade de ser mais um mediador de aprendizado. A Aline falou, muito boa reflexão, excelente top. Dando parabéns para a gente. Vou passar aqui. A Neilda falou, precisamos repensar muito o avanço de aprendizagem e avaliação. Eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente, a oportunidade de refletir. A Rosaina Silveira falou, eu aprendo a estudar na graduação. Eu aprendi, né? Falar em público era um medo. Isso também é uma necessidade nossa como professor. Vamos ver. Professor insubstituível, a sua fala sobre nosso papel ser insubstituível foi unânime. O pessoal aqui concordou plenamente. A Aline falou, quantidade de atividades não é uma qualidade de ensino. Também concorda, né? Ele falou, autonomia, percebendo o quanto eles precisam de autonomia para estudar e aprender de fato. Gente, olha, a live, poxa, vocês superaram todas as minhas expectativas. Eu achei que só ia ficar eu e o Hugo. Só eu e o Hugo falando. E vocês 9 horas, né? A gente preocupado do telefone tocar. Quem vai querer ver Rafaela? No máximo o Hugo, né? Mas quem é Rafaela na fila do pão, gente? Para alguém querer me assistir na Vera da Noite? Ninguém. Meu querido, eu quero te agradecer desde já. Eu quero dizer que eu sinto muito, muito orgulho de ser a sua companheira de história. Fiquei muito feliz quando eu soube que você foi escolhido para chamar Sexta CRE. Desejo um ano de 2021 com muito, muito mais vitórias para você. Queria deixar claro para os colegas que estão aqui nos assistindo, que vão assistir depois. Eu tenho essa vida dupla, né? Eu sou professora, servidora, também sou advogada, minha última e a mais recente profissão. Mas o objetivo dessa live era realmente que as pessoas conhecessem outras realidades, seja pública, privada. Eu convidei 9 colegas loucos que toparam essa jornada de ficar aqui comigo. E eu queria que você desse suas últimas palavras, né, para a gente poder finalizar nossa live. E olha, você está de parabéns. Todos os colegas que participaram aqui, muito, muito obrigada. Já deixo o convite para me seguir, porque semana que vem teremos mais 2 encontros. A palavra é sua, professor. Companheira, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade da gente estar aqui trocando essa ideia. Eu penso, Rafa, que é fundamental, né, que a gente consiga criar e fomentar esses espaços de troca, de diálogo, para que a gente diminua, né, essa distância entre a CRE e a comunidade escolar. Acho que isso é fundamental. E nessa troca de ideia, a gente consegue meio que promover isso, né, para as pessoas conhecerem melhor a gente, para a gente também, porque eu faço questão de assistir muitas lives das nossas unidades escolares, dos nossos profissionais, para que a gente possa conhecer com quem a gente trabalha. E nesse movimento, a gente acaba descobrindo muitas pérolas, a gente acaba fazendo muitas interações, fazendo network, isso é muito bacana. Então, quero te agradecer por essa oportunidade, dizer que eu te admiro muito. Quando você estiver lá no STF, não esqueça de mim. Agradecer os companheiros e... Eu não serei Gilmar. Não serei Gilmar. Oi? Não vai ser Gilmar, né? Você não vai liberar todo mundo, né? Agradecer os companheiros e companheiras que estão aí nos acompanhando, muitos amigos e amigas, pessoas que eu tenho no coração, que estão aqui participando também. Dizer que, para mim, é um privilégio, eu sempre falo isso para eles, né? Que é um privilégio coordenar uma CRE com tantos talentos, né? Então, todo dia sou muito grato, saio para trabalhar feliz, porque eu estou no lugar onde Deus me colocou para poder estar contribuindo nesse momento tão desafiador da cidade. Tá? Então, eu saio
feliz, a sensação de que eu tenho um dever a cumprir. Enquanto eu estiver lá com gás, com energia, para me doar para fazer esse trabalho e da melhor maneira possível, eu vou estar me sentindo realizado. E é isso que me move. E graças a Deus eu tenho o apoio de muita gente, né? Apoio de muita gente que arregaça as mangas, trabalha e faz acontecer. Então isso não tem preço. Você trabalhar com gente boa, gente que quer fazer acontecer, gente que é louca, que compra ideia, quando você pede ajuda, lança uma iniciativa, as pessoas botam a cara, as pessoas vão lá, arregaçam as mangas e fazem. Então, assim, é muito bom, né, você trabalhar numa CRE que tem tantos desafios, mas ao mesmo tempo com tanta gente boa disposta a fazer. Então, minha gratidão aqui também às pessoas que eu não conheço, mas a gente acaba interagindo ali pela rede de outras coordenadorias, que após essa pandemia, né, a gente tem a oportunidade aí de se conhecer pessoalmente, tá ocupando alguns espaços ali, trocando ideia. E é isso, minha amiga, que Deus continue nos abençoando aí nessa jornada, porque é árdua, né, mas a gente está muito feliz de estar podendo contribuir. Meus queridos, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Essa live vai ficar disponível. Vou depois mandar o link para o Hugo, se ele quiser compartilhar nas suas redes sociais. Sou muito grata. Deixo convite para terça-feira. Nós teremos a professora Cristiane Vasta, teremos a professora Lucinéia. Ela é tão famosa, a Lucinéia, que ela foi até no encontro. Ela participou do encontro. E teremos a professora Roberta. E na quinta-feira que vem teremos a professora Soraya, que participou muito com a gente, o professor Mário e a professora Clarice. Então, uma boa noite a todos, bom descanso. Vou ficar um pouquinho mais acordada aqui. Tchau, gente. Obrigada.